Vídeo 11. Bom, corrigindo novamente um ato falho do último vídeo. Se não me engano, a carona com a senhora e a menina foi a última carona que nos deixa na fronteira entre Espanha e Portugal. Agora, pensando um pouco, se não me engano, foi essa senhora que nos deixa na fronteira. Também, perdoe-me se estou esquecendo alguma coisa em relação a essas caronas, porque já são 26, 27 anos que eu estive lá na Europa. Mas, independente de qual a ordem dessas caronas, no último vídeo, eu e o Rick estávamos no meio do nada, no meio da estrada, em Portugal, num restaurante de beira de estrada. Ali a gente tem o primeiro contato com a língua portuguesa efetivamente, e realmente é muito difícil de se entender. Eu lembro que a gente pede alguma coisa para comer ali no restaurante e parece que a gente fala russo e os portugueses falam chinês. Ninguém se entende. Então aquilo dá uma sensação que nós não falamos a mesma língua portuguesa, E realmente, para o brasileiro, quando chega lá, é muito forte esse impacto da língua, principalmente nos primeiros momentos em que o nosso ouvido ainda não se acostumou com o sotaque, com a pronúncia das palavras, E claro, num restaurante a comida é diferente, As bebidas são diferentes, então fica muito difícil de a gente entender o que é e o que a gente quer e o que eles têm para oferecer. Bom, também não me recordo dessa última sequência de caronas, mas lembro que a última carona foi com um rapaz que trabalhava com cavalos de hipismo em Portugal, e esta é uma carona longa. Eu me lembro que a última carona a gente disse, ainda bem que a gente chega hoje em Lisboa, porque esse rapaz ele estava indo exatamente para Lisboa e para o centro de Lisboa. Então nós tínhamos certeza que a nossa última etapa ia ser cumprida. E esta carona, recordo que quando a gente vai chegando, me dá uma sensação de vitória incrível, que eu penso assim, consegui chegar em Portugal, em Lisboa, com meus próprios recursos, com uma viagem longa dessas, desde a saída de Porto Alegre, de ônibus, depois voo com escala, depois Madrid, depois carona, e uma sensação de vitória imensa, porque não foi uma viagem de sentar num avião aqui e descer no destino lá. Então é isto que eu gosto que as pessoas sintam, este gosto de aventura que só quem sente, como eu estou tentando aqui, às vezes a gente não consegue nem transmitir, porque é diferente de a pessoa ter todos os passos programados, E a gente chega bem no centro de Lisboa e nos despedimos dessa última carona. E claro, além dessa euforia de chegar, eu sinto
a euforia de rever, então, o meu grande amigo Leon. O Leon eu conhecia desde os meus 16 anos, agora eu estava com 25, e neste período a gente tinha ficado sempre em contato. O maior período que a gente ficou distante foi justamente em 87, quando ele fez a primeira viagem para a Espanha e acabou ficando menos de 2 meses. E agora ele estava há 2 meses e pouco, não chegava a 3 meses em Portugal. Então este era o maior período que a gente não tinha se visto, né? E ele não sabia nem que nós estávamos chegando. Na verdade, ele não sabia nem que a gente tinha saído do Brasil, né? Como tinha aquela dificuldade toda e o contato era feito por cartas, ele não tinha certeza nem que a gente iria, nem que a gente tinha conseguido ir, tinha chegado em Madrid e agora em Lisboa. Então isso também, né, dá essa sensação como o mundo mudou, né? Se fosse hoje, as pessoas já tinham se comunicado e ó, tô chegando, tô aí, e um tá falando numa ponta, o outro tá se olhando, ó, tô chegando, tá me vendo, eu tô te vendo. E naquela época não, era chegar com toda aquela surpresa, né? Então o Leon não tinha ideia que a gente estava ali em Lisboa e que daqui a pouco ia bater na porta dele. Então essas emoções são emoções que ficaram na minha memória e que hoje eu tento transmitir para vocês. E a gente se desloca em Lisboa, perguntando por aquele endereço. E para quem não sabe, Lisboa é conhecida pela cidade das 7 colinas. Daí, um tempo atrás eu escutei que Roma era a cidade das 7 colinas. Daí eu fui na internet atrás disso. Daí, se não me recordo, Roma também é a cidade das 7 colinas, como Lisboa também. Se não estou enganado, Jerusalém também tem 7 colinas. Não recordo se a Turquia, sei lá que lugar, Capadócia, sei lá onde, é 7 colinas. Ou seja, o 7 tem aquela história que é meio místico, então eu acho que várias cidades se intitulam a cidade das 7 colinas. Eu nunca parei para contar as colinas de Lisboa, mas eu acho que não são só 7, são 1007. Porque a gente desceu lá e foi atrás do lugar que o Leon morava. E a gente subiu colina, desceu colina e subiu. E era final de tarde. Eu lembro, e claro, aquelas tardes europeias que, como eu falei, anoitece muito tarde. Mesmo Lisboa anoitece muito tarde no verão. E a gente se deslocando e não aguentava mais, né? Toda a viagem desde Porto Alegre, né? Aqueles dias todos, e cansaço, sem se alimentar, pegando sol durante o dia muito forte. Então naquela hora a gente não conseguia mais carregar a mochila, se deslocar, e a gente perguntava daqui, perguntava dali, e nos mandavam subir colina, descer colina, subir colina, descer colina. E a gente realmente estava num esgotamento total. Até eu recordo que a gente chegou numa rua e eu achando que aquela rua dava finalmente para a rua que a gente tinha que chegar, e aquela rua não tinha saída. Daí tinha que dar outra volta numa outra subida, numa outra colina lá, sei lá de onde, até chegar na colina, porque onde o Leon morava já era uma colina, e a gente sobe toda aquela rua. Mas ali a euforia já é imensa, porque a gente pensa, agora nós estamos finalmente chegando na porta do Leon. E achando, né, pelo horário, final de tarde, tudo,
a gente pensou, a gente vai bater na porta e ele vai abrir, vai ter aquela surpresa, né? E encontramos o endereço, né? Batemos na porta e quem abre é o dono da pensão, né? Era o velho João. E um velho João, era o velho português, né? Abre e a gente pergunta, ó, é aqui que mora o Leon? E olha o Espada 1. De novo, o Espada 1. Lembram lá dos primeiros vídeos? Tá aí de novo, o Espada 1. E a gente pergunta, é aí que mora o Leon? E ele diz, ele entende, diz, é aqui. E nós queria falar com o Leon, né? E ele disse, olha, o Leon saiu, né? E o Leon tocava violão e ele disse, não, o Leon saiu para tocar violão. E daí a gente perguntou, que horas ele volta? Ah, ele volta só bem mais tarde, né? Mas o velho chegou e disse assim, não, entrem, pode entrar aqui. E a gente entrou e ele disse, não, pode largar as mochilas aí, as bagagens. E a gente largou e ele disse, não, o Leon estava esperando vocês, mas já fazia vários dias ou até semanas, né? E o Leon não sabia realmente se vocês vinham. Ele me disse, todo dia ele me dizia, ó, se eles chegarem, eu tô em tal lugar. E naquele dia não foi diferente. O Leon disse, olha, se eles chegarem, eu tô lá em tal lugar tocando, e deixou um mapinha lá do lugar. Daí esse senhor chegou e disse assim, não, podem largar as mochilas de vocês aqui, podem ficar aqui. E a gente perguntou sobre hospedagem, né? Olha, o Leon falou que talvez tivesse algum quarto pra gente, ou nem que fosse só por essa noite, pra gente poder procurar um lugar para dormir amanhã e tal. E o velho chegou e disse assim, não, casualmente desocupou 2 camas e vocês podem ficar com essas 2 camas. Quando o velho nos falou isso, a gente só faltou se jogar a escada abaixo, que era o primeiro andar, era uma escada pequena. E a gente disse, não, para nós é excelente, né? Daí o velho disse, não, vocês podem ficar nessas 2 camas que está desocupada. E se vocês chegassem, o Leon disse que se eu podia, né, deixar vocês ficarem aqui. E eu disse que se não tivesse chegado ninguém antes de vocês, vocês podiam ficar. Então, a partir dali, a nossa alegria, além de ser imensa por ter chegado, a alegria se transforma mais ainda por nós termos conseguido local para nos hospedarmos, né? E a princípio ali ia ser um lugar definitivo, ele não tinha outras pessoas para colocar naquelas 2 camas. E agora a grande emoção final era nos encontrarmos com o Leon, né? E o Leon estava tocando numa churrascaria próximo a Lisboa, então nós iríamos tomar um banho, trocar de roupa e ir em encontro do Leon. E isto é os nossos próximos passos, onde começa o próximo vídeo. Terminando aqui, valeu!